Estamos começando agora a nossa sessão de contação de histórias aqui no estande do Submarino. Aqui no espaço da Chamex, a sua criatividade pode virar história. E a história que a gente vai contar agora é uma história que foi escrita a muitas mãos, a muitas cabeças. Cada pessoa chegou aqui e colocou uma parte dessa história no nosso varal. Cada uma pegou um Chamex Note e escreveu. O nosso impulso inicial foi o Era Uma Vez. E a partir do Era Uma Vez, as pessoas foram escrevendo e umas completando as histórias das outras. Vamos ver no que isso vai dar? Eu me chamo Anderson Barreto, eu sou contador de histórias. Essa é a Nina Teles, facilitadora visual. E a gente teve esse desafio de hoje pegar essa história que foi criada aqui, organizar ela dentro de uma linha narrativa, ilustrar e agora contar. Essa história que vai ser contada agora, ela vai estar disponível também no @papelchamex, Instagram, no IGTV e no canal do YouTube Papel Chamex Oficial. Então, se vocês quiserem assistir outra vez, é só entrar lá. Então, vamos lá. Papel Chamex apresenta Era Uma Vez. Maria Clara. Maria Clara acordou decidida a encontrar o seu pai. Sabia que seria uma missão muito difícil, mas ela não aguentava mais carregar aquela angústia no peito. Sua mãe morreu assim que ela nasceu, e uma tia muito amorosa cuidou dela. Inventaram muitos boatos sobre o paradeiro do seu pai. Alguns diziam que ele tinha morrido. Outros diziam que ela havia fugido. E outros diziam que ele havia se tornado um ser esquisito da floresta. Mas a intuição de Maria Clara era tão forte, mas tão forte, que ela sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha uma certeza: seu pai estava vivo. Um dia, Maria Clara dormiu e durante o sono, ela teve um sonho muito estranho. No sonho, uma velha com ares de bruxa má, entregava para ela uma chave e dizia: menina, você está pronta. Menina, você está pronta. Ela sentiu que aquela velha do sonho falava do fundo do coração. E que de má, aquela velha não tinha nada. As aparências, às vezes, enganam. Maria Clara, então, acordou do seu sono, daquele seu sonho estranho, e acordou decidida: eu vou encontrar o meu pai. Então, ela fez um lanche reforçado, colocou muitas comidas e muitas roupas dentro da mochila, colocou a mochila nas costas e partiu floresta dentro. Eu vou encontrar o meu pai. O medo de Maria Clara era gigante, era um medo sem tamanho, mas a vontade dela de desvendar esse mistério era muito maior. Então, ela resolveu encarar os seus medos. É importante na vida encarar os medos, não? É importante na vida olhar para os medos de frente. E assim ela fez. Ela saiu floresta dentro, desbravando aquela floresta. A noite foi chegando, o frio também, e ela resolveu parar para se aquecer e descansar. Foi então
que ali mesmo, no meio da floresta, ela armou sua barraca, fez uma pequena fogueirinha e ficou ali na frente da fogueira, se esquentando, se esquentando, se esquentando e esperando o sono chegar. De repente, ela ouviu um barulho estranho. Um barulho estranho ali no meio da floresta. Quando ela olhou para trás, lá estava aquela velha. Aquela velha que ela tinha sonhado, sabe? Era ela, em carne e osso, a velha do sonho de Maria Clara. Foi então que a velha olhou para a menina e disse: "Você é corajosa. Menina, você é corajosa. Eu sabia que você era corajosa." Nina, ou melhor, Maria Clara, é que às vezes chamavam ela de Nina também, tremia dos pés à cabeça, ela tremia tanto, tremia tanto, tremia tanto, ela perdeu a voz, ela perdeu o chão e ela não acreditava no que os olhos dela estavam vendo. E a velha continuou: "Olha, Maria Clara, todas as pessoas são corajosas. Você sabia disso? Todas as pessoas são corajosas. Você é corajosa, não é? Tem cara de corajosa mesmo. Todas as pessoas são corajosas. Mas nem todas sabem disso. Você sabe disso. Por isso você está aqui. Então, a velha estendeu a mão e entregou um livro na mão de Maria Clara. Ela abriu o livro e quando ela abriu o livro, ela ficou ainda mais assustada. Sabe por quê? Quando ela abriu o livro, ela percebeu que era um livro sem letras. Não tinha nenhuma letra. Apenas símbolos. E símbolos muito estranhos. Símbolos que ela nunca tinha visto na vida. Mas depois de receber esse livro, ela tinha uma certeza. Esse livro tem alguma coisa a ver com meu pai. Não é à toa que eu estou aqui. Quando ela foi perguntar para a velha o que significavam aqueles símbolos, pediu alguma ajuda à velha para decifrar todo aquele enigma, ela olhou para o lado para perguntar e a velha já não estava mais lá. A velha tinha desaparecido como num passe de mágica. Nina ficou muito assustado, mas resolveu dormir. Caiu dentro da barraca, adormeceu, quentinha, e teve um sono profundo. Dormiu de novo. Até que de repente, ela começou a sonhar. E o sonho era tão real, mas tão real, mas tão real, que parecia que ela tinha saído de dentro do corpo. Alguém já teve essa experiência? De parecer que saiu de dentro do corpo, de tão real que o sonho era? Isso realmente parece que tinha acontecido com Maria Clara. Sabe por quê? Porque no sonho, ela olhava para ela dormindo dentro da barraca. No sonho, ela abria a barraca, saía de dentro da barraca e via ela dormindo lá dentro. E se embrenhava a floresta dentro. De repente, enquanto ela caminhava pela floresta, nesse sonho que parecia real, ela encontrou uma casa. Uma casa com ares de casa abandonada. Quando ela viu aquela casa, ela falou: essa casa é um sinal, eu acho que eu tenho que entrar nela. Mas quando ela tentou abrir a porta, ela forçou, mas viu que a porta estava fechada. Foi então que ela lembrou do sonho. Vocês lembram do primeiro sonho? Da velha? A velha entregou alguma coisa na mão de Maria Clara. Lembra? A velha
entregou no primeiro sonho uma chave. Maria Clara lembrou daquilo, lembrou daquela chave e disse: eu tenho essa chave. Ela pegou a chave no bolso, abriu a porta e entrou dentro da casa. Quando entrou na casa, dentro dessa casa haviam todos os símbolos que estavam dentro daquele livro de símbolos que ela tinha também recebido da velha. Ela ficou muito assustada com todas aquelas coincidências. E ela disse: eu tenho certeza que todos esses símbolos, que tudo isso que está acontecendo hoje comigo, vai me levar até o meu pai. Ela então olhou para cada um desses símbolos e foi lembrando de coisas que ela viveu desde quando ela era pequenininha. Cada símbolo representava uma fase da vida dela. Maria Clara pôs-se a chorar, tendo tantas lembranças da vida. Foi então que alguma coisa, algum impulso, levou ela para um quarto. E quando ela abriu esse quarto, quando ela abriu a porta do quarto, ela viu outros símbolos e ela lembrou de muitas outras coisas que aconteceram na vida dela. Parece que ao olhar para aquela casa, ela olhava para ela mesma, ela olhava para dentro dela. E ali dentro daquela casa, ela começou a entender por que na vida dela ela teve tantos sofrimentos. Por que tantas coisas ruins aconteceram? Mas ela estava decidida. Depois desse dia, depois dessa noite, a vida dela ia mudar. Ela tinha certeza. Então, ali, naquele quarto, o coração dela acelerou. Porque ela viu, em cima de uma mesa que tinha ao lado da cama, um diário. E quando ela olhou para o diário e viu a capa do diário, ela leu o nome que estava escrito nesse diário. Sabem qual era o nome que estava escrito no diário? Benner. 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 Benner é o nome do meu pai. É muito difícil encontrar uma pessoa que se chame Benner. Que coincidência é essa? Esse diário só pode ser o diário do meu pai. Nina lembrou que a mãe dela sempre dizia que não é bom mexer nas coisas dos outros, não é bom ler o diário dos outros. Mas naquela situação, ela disse: esse é o diário do meu pai, talvez essa seja a única forma que eu tenha de encontrá-lo. Então ela pediu licença: papai, eu não sei onde você está, mas eu vou abrir o seu diário, eu vou abrir a sua intimidade. E quando ela abriu o livro, ela começou a folhear cada parte do diário e realmente eram os escritos do pai dela. Tinha o pai dela falando do dia do nascimento dela, falando de tantas coisas que ela foi descobrindo. E ela viu naquelas coisas que estavam escritas que o pai dela era uma pessoa maravilhosa, que ela não teve a oportunidade de conhecer pelos acasos da vida. Maria Clara chorava tanto, descobrindo a vida do pai. E era tão lindo descobrir o pai dela através dos escritos. Era tão lindo descobrir o pai dela pelas coisas que ele falava e não pelas coisas que os outros falavam dele. Lembra lá no começo da história? Falavam tanta coisa. Falavam que o pai dela tinha fugido. Falavam que o pai dela tinha morrido. Falavam que o pai dela não gostava dela e por isso foi embora. Quando ela leu o diário,
ela percebeu que não era nada daquilo. E o coração dela se encheu de alegria. E ela disse: eu vou encontrar o meu pai, eu tenho certeza que hoje eu vou encontrar o meu pai. Então, de repente, como num passe de mágica, uma imagem veio na cabeça de Maria Clara. E por mais que ela tentasse trocar de imagem, por mais que ela tentasse, por que essa imagem está vindo na minha cabeça? Ela tentava pensar em outra coisa, mas ela não conseguia. Parece que essa imagem se instaurou na cabeça dela. Vocês sabem que imagem era essa? Era a imagem de uma lagoa seca. Uma lagoa que não tinha mais água. E Maria Clara pensava: que imagem estranha. Uma lagoa sem água. E ela tentava pensar em outra coisa, e toda vez que ela pensava em outra coisa, voltava: uma lagoa seca, uma lagoa sem água. Foi então que ela ouviu uma voz que vinha de dentro dela. E ela disse: eu vou encontrar essa lagoa seca. Essa imagem, com certeza, está me trazendo alguma pista sobre o meu pai. Então ela saiu de dentro da casa, levando com ela aquele diário. Pegou a sua mochila, colocou nas costas e partiu floresta dentro, procurando a lagoa seca. Ela procurou e de repente ela avistou de longe um buraco no meio do chão. Ela foi se aproximando e tinha certeza: é a lagoa seca, só pode ser essa lagoa seca. E quando ela se aproximou, ela percebeu que não só a lagoa estava seca, todo o seu redor também havia secado. Sem a água da lagoa, não havia mais árvores. Sem a água da lagoa, não havia mais flores. Sem a água da lagoa, não havia mais vida naquele lugar. Então, Maria Clara se aproximou dessa lagoa, foi se aproximando, foi entrando dentro daquele buraco que se fazia no chão. E ela foi percebendo que aquela lagoa antes era uma lagoa muito funda, porque ela ia entrando dentro daquele buraco. Uma certeza veio no peito dela. O coração começou a bater mais forte, acelerado, e ela sabia, ela tinha certeza que ela ia encontrar alguém. E vocês sabem quem ela ia encontrar? Vocês imaginam quem Nina ia encontrar? Não? Quem que ela estava procurando? O pai. Será que depois de todas essas pistas ela vai encontrar o pai finalmente? O que vocês acham? Vocês querem que ela encontre o pai dela? Sim? Vocês querem muito? Muito, muito, muito? Então vamos ajudar a Maria Clara a encontrar o pai dela. Vamos ajudar, vamos mandar muita energia boa para Ana Clara. Faz assim com a mão, ó. Manda muita energia. Vamos lá, Maria Clara, a gente está com você. Você vai conseguir. E ela foi entrando dentro daquele buraco, daquela lagoa, e de repente, na parte mais funda daquele buraco, ela olhou e ela viu uma imagem muito feia. Uma imagem muito estranha. Uma imagem que partiu o coração dela de uma forma. Quando ela viu aquela imagem, ela teve muita vontade de chorar, mas ela se segurou para chorar, porque agora ela estava muito perto. Ela viu o pai dela amarrado no fundo da lagoa. Ela então se aproximou do pai. Ele parecia estar dormindo. Ela tocou no rosto dele e ele abriu os olhos. Papai? E ele disse: eu sabia que você viria, minha filha.
eu tô preso nessa lagoa seca por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E eu tinha certeza que algum dia você, minha filha, você vinha me resgatar. Maria Clara, então, desamarrou todas as cordas que envolviam seu pai. Todas, uma por uma. Ela foi desamarrando ele com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho. E de repente, os braços do pai estavam livres. E eles puderam finalmente, depois de muito tempo, dar um grande abraço. Eles se abraçaram tão forte, com tanto amor, com tanto carinho. E os dois não conseguiram controlar a emoção. Maria Clara começou a chorar. O pai dela também começou a chorar. E eles choraram, choraram, choraram por dias. Eles ficaram dias abraçados, chorando, 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 chorando. E aquela lágrima, aquelas lágrimas que caíam dos olhos de Maria Clara e do seu pai, regaram a terra. E das lágrimas deles dois, foi surgindo novamente a lagoa. Aquela lagoa que antes era seca. Eles puderam ver o renascimento da lagoa, o renascimento das águas. Aquela lagoa tão diferente, aquela lagoa tão estranha, aquela lagoa de água salgada, aquela lagoa de água de lágrima. E com a volta da água, aquelas árvores em volta que estavam secas começaram a brotar novamente. E renasceram as árvores, renasceram as flores. A vida voltou para aquele lugar. A vida habitou novamente o coração daquele pai e daquela filha, que antes era um terreno seco e infértil. Nina, Maria Clara, ficou muito feliz de reencontrar o seu pai. Naquele instante, naquele momento, o mundo parou. O mundo todo parou. O sol brilhou e a vida renasceu. Essa história construída a muitas mãos, a muitas cabeças, nasceu hoje, aqui, no estande do Submarino, na Bienal, e ela foi escrita por muitas pessoas. Olha que beleza! Olha que poesia que a gente construiu juntos hoje. E vocês também podem ser autores dessa história. Agora, com o pai de volta, o que vocês acham que Maria Clara pode ter feito? Qual é o final dessa história? Para onde eles vão? Ou final não, né? Pode ser o início de uma outra história. O que vocês acham que acontece agora que Maria Clara conseguiu trazer o seu pai de volta? Oi? Eles voltam para casa? Sim. A floresta era tão bonita, a lagoa era tão bonita, as árvores que cresceram ali eram tão lindas. Mas Maria Clara pegou na mão do pai e disse assim: papai, é hora de ir para casa. E eles foram para casa. E eles viveram felizes para sempre? Talvez. De vez em quando eles ficavam tristes. De vez em quando tinha alguma coisa que eles ficavam chateados. Às vezes eles brigavam. Às vezes Maria Clara se machucava. Então eu não sei se eles viveram felizes para sempre. Porque a vida não é feita só de felicidades, né? Oi? Também de tristezas. Só que a gente aprende com essas tristezas, né? Às vezes a gente fica triste com uma coisa, mas a gente não pode deixar que essa tristeza seque a lagoa. Lembra da lagoa que secou?
é uma lagoa da tristeza. Se a gente alimentar a tristeza, essa lagoa seca, a vida acaba, não tem mais flor, não tem mais árvore. Por isso, mesmo que a gente não seja feliz para sempre e o tempo todo, a gente tem que buscar a felicidade o tempo todo, né? Então, Maria Clara e seu pai viveram felizes enquanto puderam, sempre que puderam, e continuaram para sempre buscando a felicidade deles e de quem os cercava. Essa história saiu do fundo do coração. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, bate a mão.